それでメッセージの時間に入りたいと思います。E hoje eu estarei pregando na carta de Paulo a Filemon, ou para os mais estudiosos, o bilhete de Paulo a Filemon. ピレモンの手紙を読みたいと思います。 Então vamos abrir na carta de Paulo a Filemon. Como é uma carta bem pequena, ela é meio difícil de achar, mas é mais fácil os irmãos achar Hebreus e voltar para trás. E とって voltar も para 短い trás. 手紙なので見つけるのが難しいかもしれませんが、ヘブル書を見つけたらそこをちょっと戻るだけです。 Bom, isso aqui é uma carta, como eu disse, é muito pequena, tem apenas um capítulo, né? この書は、この手紙は一書しかありません。 Para quem aí gosta de quem é mais estudioso assim, nós sabemos que muitos irmãos chamam um bilhete a Filemon. 同じだよね。手紙ね。勉強を好きな人はこの手紙のことをメモと呼ぶ人もいます。 Apesar de ser, eu vou falar como carta, apesar de ser uma carta muito pequena, ela tem muito a nos ensinar. とても短い手紙なのですが、いろんなことを学ぶことができます。 Ok, então primeiramente vamos ler ela inteira, porque ela é bem pequena, eu gostaria de ler ela primeiramente inteira. Então a palavra do Senhor, ela diz assim, Filemon, capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, no qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como a meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que eles tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo antes, mais do que servo como irmão amado, particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, tens por companheiro receber como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi. Eu o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti propriamente deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanimo o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que eu digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saudam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. この手紙全部読みたいと思います。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから私たちの愛する同労者ピレモン、姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。私は祈りの時にあなたを覚えていつも私の神に感謝している。それは主イエスに対し、またすべての生徒に対するあなたの愛と信仰等について聞いているからである。
どうかあなたの信仰の交わりが強められて、私たちの間でキリストのためになされているすべての良いことが知られてくるようになってほしい。兄弟よ、私はあなたの愛によって多くの喜びと慰めとを与えられた。生徒たちの心があなたによって力づけられてからである。こういうわけで私はキリストにあってあなたのなすべきことを極めて率直に指示しても良いと思うが、むしろ愛のゆえにお願いする。すでに老年になり、今はキリストイエスの囚人となっているこのパウロが、囚われの身で産んだ私の子供オネシモについてあなたにお願いする。彼は以前はあなたにとって無益なものであったが、今はあなたにも私にも有益なものになった。彼はあなたのもとに送り返す。彼は私の心である。私は彼を身近に引き止めておいて、私が福音のために囚われている間、あなたに代わって仕えてもらいたかったのである。しかし私はあなたの承諾なしに何もしたくない。あなたが強制されて良い行いをするのではなく、自発的にすることを願っている。彼がしばらくの間あなたから離れていたのは、あなたが彼をいつまでも止めておくためであったかもしれない。しかももはや奴隷としてではなく、奴隷以上のものを愛する兄弟としてである。とりわけ私にとってそうであるが、ましてあなたにとっては肉においても主にあってもこれ以上であろう。そこでもし私をあなたの至高の友と思ってくれるなら、私同様に彼を受け入れてほしい。もし彼があなたに何か不都合なことをしたか、あるいは何か負債があれば、それは私の借りにしておいてほしい。このパウロが手ずから記す、私がそれを返済する。この際、あなたがあなた自身を私に負うていることについては何も言うまい。兄弟よ、私はあなたから主にあって何か益を得たいものである。私の心を主にあって力づけてもらいたい。私はあなたの従順を固く信じてこの手紙を書く。あなたは確かに私が言う以上のことをしてくれるであろう。ついでにお願いするが、私のために宿を用意しておいてほしい。あなた方の祈りによってあなた方のところに行かせてもらえるように望んでいるのだから。キリストイエスにあって私と共に囚われの身になっているエルパフラスからあなたによろしく。私の同労者たちマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしく。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。Aleluia. Bom, essa bilhete de Filemon, carta, ele tem apenas 25 versículos. E agora nós vamos começar a ver algumas lições que nós aprendemos com esta pequena carta. でこの章は、この手紙は25節しかないのですが、この手紙に何が書いてある、何を学べるかを話したいと思います。 Amém. Antes de começar a mensagem, como diz o meu professor, primeiramente vamos fazer aqui o fundo histórico antes de entrar na nossa palavra. メッセージに入る前にその歴史を見たいと思います。 Bom, a carta de Filemon é uma das cartas em que Paulo escreve na prisão. この手紙はパウロ氏とは牢獄の中で書いたものです。 Provavelmente ela foi escrita quando ele estava preso em Roma, apesar de que alguns historiadores falam que pode também ter sido escrita em Éfeso. これは多分ローマの牢獄で書いたからかもしれませんが、違う学者さんたちはそのエピソードから書いたと語っている人たちもいます。 Muitos dos historiadores também falam que essa carta ela pode ter sido escrita há 60 anos depois de Cristo, aproximadamente 60 anos depois de この手 Cristo. 紙はだいたい紀元60年に書かれたものかもしれません。 E ao estudarmos, nós vemos que ela foi escrita mais ou menos junto no período em que Paulo escreve para a comunidade de Colossas e para Efésios. で、この手紙を書いていた時にもコロソ人とそしてエペソ人たちの手紙を書いた時と同時になります。 Uma das grandes lições que nós aprendemos aqui
nessa carta em que Paulo escreve a Filemão, ele fala muito sobre o perdão, sobre a reconciliação. この手紙から学べることは、最初はその罪の許しを学べることができます。 Resumindo, bem resumindo, que nessa carta fala sobre Onésimo, que era um escravo de um senhor, ele sai fugido, encontra Paulo de alguma maneira e se converte ao evangelho. ここに書いてある通り、オネシモという奴隷がいて、その逃げ出して、そしてパウロと会って、それでクリスチャンになったと書いてあります。 Amém. Bom, nós os preletores, nós estamos tendo aulas agora de hermenêutica com a pastora Shirley. 私たちメッセージを語る者は、その先生、水野先生とある勉強をしています。 E logo na primeira aula, nós os preletores aprendemos sobre por que nós não entendemos algumas partes da Bíblia. E por causa disso, nós sabemos que tem alguns abismos. Por exemplo, abismos geográficos, abismos linguísticos, abismos culturais, etc. で、この勉強をしているときにこう語りました。なぜたまに私たちはその聖書に書かれてあることを理解できないのか。それでそういうジオグラフィック地形的なその谷間があったり、それか言語の谷間があったりとかします。 E bom, primeiramente eu não vou fazer todos, obviamente, eu vou usar apenas alguns. E primeiro eu vou usar o abismo geográfico. 最初に地形的の模範を語りたいと思います。 Bom, Colossas, primeiramente não é Colossos, né? Para quem estuda, na verdade se traduz Colossas, que é um substantivo feminino no plural. 最初はコロサ人のたちはコロソから来ています。 E Colossas era uma cidade conhecida por suas águas frias que vinham escorrendo pela montanha. で、その町は山から降りてくる水があって、その水は冷たかったものです。 Colossas estava a cerca de mais ou menos, aproximadamente 15 quilômetros de Laodiceia, que era uma das maiores cidades ali da Ásia Menor. で、そのコロサはラオディセアから15キロぐらい離れていました。 E também era próximo ali de Hierápolis, que aqui em Filemão nós não vemos ela citada, mas era próximo de Hierápolis. で、そのヒエラポリスという町にも近かったのです。 ponto interessante que eu gostaria de falar dos irmãos é sobre, talvez todos os irmãos aqui conheçam aquele texto de Laodiceia, que é citado em Apocalipse. É uma das igrejas que ali é escrita uma carta a Laodiceia. ラオディセアの教会は黙示録にも書いてあります。その手紙が書いてあります。 Todos nós conhecemos o texto que fala e todos nós conhecemos que fala que o morno Deus vomita, ele se referindo a Laodiceia. そしてその手紙にはこう書いてあります。ぬるいものは神様はそれを吐き出すと。 E uma das coisas interessantes é que a cidade de Colossas, eu acabei de dizer, ela era conhecida por suas águas frias, águas que eram boas para beber, por exemplo. で、そこで面白いのは先ほど言った通りにコロサではその冷たい水が流れていました。 Eram águas abundantes e potáveis, obviamente. で、その清い水であって、それでいっぱいありました。 E Hierápolis, que também era outra cidade perto, ela já era ao contrário, ela era conhecida por suas águas termais e medicinais. で、ヒアラポリスはその逆で、その温かい水として、知らされていました。 Há historiadores que dizem que no verão muitos nobres do império lá iam para essas águas até para tentar se curar de alguma doença, porque eram águas termais, águas quentes. で、歴史にはその温かい水であったから、そのいくつかのもの王宮がそこに行って、そこでお風呂みたいなのに入って、そこで自分を清める効果があると考えられていました。 Entretanto, Laodiceia, ela não tinha um abastecimento próprio de água.
essas águas elas tinham que ser canalizadas tanto de Colossas quanto de Herápolis. でもラオディシアはその町自体のその水がなかったため、その2つの町からもらわなければならなかったのです。 Entretanto, essas águas que eles pensavam no começo que era para chegar ali boa para eles poderem beber. でも彼らはその飲める水を用意しなければならなかったんです。 Só que foi totalmente ao contrário. A água ela chegava ali em Laodiceia morna. でもその逆だったんです。その町にはぬるい水が来ました。 Há historiadores que dizem que os viajantes que passavam ali por Laodiceia, como eles não conseguiam beber essa água morna, até porque fala que, além de ser morna, ela era nauseante, causava náuseas. その歴史ではその旅人たちはその町に歩いていた時にはその水を飲めなかったのです。なぜならぬるいだけではなくその水は気持ちを悪くさせる水でありました。 Então há historiadores que dizem que quando os viajantes estavam passando por lá, eles colocavam em Laodiceia um pouquinho de água na boca, bocejavam e cuspiam. でその歴史で書いてあるにはその旅人たちはその水を口に入れてでその吐き出していました。 E aí vem a referência do texto lá de Apocalipse que diz: porque você é morno, não é nem frio, Colossas, e nem quente, Hierápolis. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, que seria Laodiceia. でそして黙示録に書いてある通りにあなたはぬるいため冷たくもないしコロサみたいにで熱くもないそのヒエラポリスみたいにですからあなたを吐き出しますと書いてあります。 É só uma curiosidade para os irmãos saberem, mas o abismo geográfico é só para os irmãos saberem que ali Colossas estava perto de Laodiceia e Herápolis. コロサとイエラポリスとラオディシアが近くにいたことをイメージしてください。 Esta carta a Filemon, ela é uma carta bem pequenininha, um bilhete, mas ele contém algumas perguntas interessantes aqui que eu gostaria de fazer com os irmãos. とても短い手紙なのですがとてもいい質問が書かれてあります。 Primeiramente, quem foi Filemon? まず最初にフィレモンって誰であったのでしょうか。 Ao verificarmos a Bíblia, nós vemos que Filemon era um senhor rico, proprietário de escravos. ピレモンはとても豊かな人で、そしてその奴隷も持っていた方です。 Segundo Paulo, um homem amoroso, um homem que tinha comunhão, um homem que tinha fé. パウロに言うととても愛情深い人で、そしてとても信仰深い人でありました。 Ele morava ali na comunidade de Colossas. それでコロサの町へ住んでいました。 E ali na igreja de Colossas nós podemos verificar que tinham duas, uma na casa de Filemon e uma na comunidade de Colossas que Epáfras tinha fundado. そして聖書に書いてある通りにコロサにもその家がいて、E na casa de Filemon. そしてそのピラモンの家にもいました。 Amém. E tudo indica que Arquipo, que ele é falado aqui na Bíblia, ele seja um dos líderes ali da igreja na casa de Filemon. そしてアーキプスはそのピレモンの家のそのリーダー、教会のリーダーであったことを考えております。 Amém. Bom, uma das outra pergunta, a segunda pergunta seria a escravidão. でその次の質問は奴隷たちのことを書いてあります。 Amém. E aqui ele seria do que a gente tem estudado, seria o abismo cultural. そしてこの峠の谷間のことを話したいと思います。 Abismo cultural porque naquela época a escravidão ela era aceita pelo Império Romano. なぜならその時期では奴隷制度はローマ帝国からは強化されていたものでありました。 Esses escravos eles eram obtidos através de guerras. その奴隷たちはその戦争
からもらったものであって、 E há quem diga que o Império Romano ele ficava muito preocupado, porque ali na região onde estava o Império de Roma, a maioria eram escravos. Então eles tinham medo que os escravos fizessem uma rebelião contra eles. でローマ帝国のその心配はその周りの民たちがすべて奴隷たちだったので、その奴隷たちが逆襲してそのローマ帝国をもぎ取ることを心配していました。 Uma outra pergunta que esse bilhete ele deixa seria se e a família de Filemon. でそのピレモンの家族はどうなのかと。 Logo no segundo versículo aqui, Paulo ele cita a nossa irmã Áfia. で2節目にアピア姉妹のことを書いてあります。 Seria Áfia a esposa de Filemon? アピアはピレモンの妻であったのでしょうか。 Isso nós não sabemos. でそれは詳しくは書いてありません。 O que nós sabemos é que Paulo, ao romper com as sinagogas, ele constitui igrejas domésticas. で私たちが分かるのはパウロ使徒が街道たちとその別れたため、その教会たちは家でやることになっていまし Os た。 cristãos agora começam a se reunir nas casas. そして家に集まることがありました。 E isto foi sobretudo importante para as mulheres. それは女性たちのためにはとても大切なことだったんです。 Como sabemos, nas sinagogas as mulheres não possuíam liderança alguma ou força alguma. なぜなら街道たちでは女性たちはそのリーダーシップを持てることはできなかったんで E す。 para logo que eles chegavam em uma cidade, para constituir uma comunidade sinagogal, precisavam de ter no mínimo de 10 a 12 homens para fazer uma sinagoga naquele local. でそしてその町で街道を作るためには最低で10人の男が必要だったのです。 E mesmo que tivesse muitas mulheres ali, elas não conseguiriam fazer uma sinagoga naquele local. 女性が多くてもその街道を作ることは許されなかったのです。 Outra pessoa que no caso pode ser que seja a família de Filemon seria no caso aqui Arquipo. そしてピレモンの家族であるかもしれないのがもう一人がアーキプスになります。 Podemos afirmar isso? Não. そう確信はできるのでしょうか。それは確信できませんが。 Mas o que nós sabemos é que Arquipo ele era companheiro ali de Paulo, obreiro na igreja de Colossas. でも私たちが分かるのはそのアーキプスはパウロと親しみを持っていた人で、そしてその教会で働きを持っていたってことになります。 Uma quarta pergunta seria sobre as igrejas domésticas. で4つ目の、質問はその家庭教会のことを質問します。 Nós sabemos que o conceito de igreja, esse que nós temos hoje, que de templo e igreja que nós chamamos, ele foi constituído no século II, ali quando Constantino ele une o Estado com a igreja. でこの教会というコンセプトを私たちが今知るコンセプトはその2世紀目にコンスタンティンという人がその教会と列国を合体したものになります。 Então, até o começo ali do século II, os irmãos, os cristãos, ou aqueles que iam se tornando cristãos, eles se reúnem ali nas casas dos irmãos. ですからその2世紀を始まる前まではそのクリスチャンたちは家に集まっていたのです。 Ao ler a Bíblia, nós vemos que dentre essas igrejas, ali em Roma, na carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos 5 igrejas. そしてローマではその5つの教会を見つけることができます。 Em Filipos, nós tínhamos uma ali na casa de Lídia. フィリポではリディア姉妹の家でその教会が建てられていました。 Na comunidade de Colossas, ali nós tínhamos 2. Uma ali onde que Epáfras constituiu uma, e uma ali na casa de Filemon.
そしてコロサではピレモン兄弟の家で、それとエパフラス兄弟の家がいました。 O interessante é que agora, com a igreja doméstica, ele quebra alguns conceitos que tinham antigamente. 私が面白いと思ったのは、その家庭教会ではその昔あったコンセプトをちょっと壊すものがあります。 Como nós sabemos, ali a sinagoga ele era mais ali só para os judeus. 街道はユダヤ人たちのためにあったもののようなのですが、 E agora, aqui, quando ele vira um culto doméstico, agora não existe mais homens, mulheres, judeus, gregos, agora é para todos. O evangelho agora ele espalhou para todos. それで家庭教会に入るときに私たちはこういうことが見ます。そのカテゴリー別々にあるんではなく、その伝道は皆さんのためにあると。 E a quinta pergunta seria sobre a carta de Filemão. そして5つ目の質問はピレモンの手紙について。 Esse bilhete de Filemão, uma das características bonitas e importantes que eu acho que deve ser falada é que ele é existem duas cartas que Paulo escreve de próprio punho sem o uso de amanuenses. 私が面白いと思ったのは、そのパウロは代筆なしで手紙を書いたのはその2つしかないってこと。 Amanuenses, para quem não sabe, era como se fosse um secretário ali de Paulo. Paulo ia ditando e a pessoa ia escrevendo. 代筆というのはその彼の代わりにその手紙を書いてあると。 Aí, das duas cartas, nós temos a de Gálatas e a de Filemão. そしてその手紙というのはガラテヤの手紙と、そしてピレモンへの手紙でありま E す。 dentro da pergunta sobre a carta de Filemão, nós temos mais duas perguntas. O porquê Paulo escreve com os próprios punhos? なぜパウロは自分で書いたのか。 Primeiramente, porque nós vamos ver daqui a pouco, aqui mais minuciosamente, nós vamos ver daqui a pouco, mas Paulo, primeiramente, ele escreve direto a Filemão, para que Filemão ele não tivesse dúvidas de que seria Paulo que tivesse escrito esta carta. この手紙はパウロがダイレクトにピレモンに書いたもので、ピレモンがパウロ自身が書いたことを疑問に思わないように書きました。 E um outro motivo seria por causa da situação precária que Paulo estava ali preso. で、もう一つのその理由は、パウロスとはその牢獄にいたってことになります。 Obviamente que ali Paulo preso, ele não poderia pagar um amanuense. 牢獄にいたため、その代筆を雇うことができなかったの E です。 outra coisa interessante é que Paulo escreve com letras garrafais, dando a entender que ele estava ali com a visão um pouco comprometida, vendo ali que em Filemão ele fala que ele já está velho. そしてピレモンの手紙は太字で書かれたため、その上パウロ自身がもう年を取っていると書いてあったため、彼がもう目があまり良くなかったのかって推測ができます。 Nós temos que dar graças a Deus que existiram homens como Paulo que sofreram tanto, foram praticamente mártires ali, para que nós pudéssemos hoje aqui pregar tranquilamente. 私たちは神様に感謝しなければならないのです。なぜならパウロのような人たちがいたため、私たちは今日その神様の言葉を伝道できることができるのです。 Para você ter noção, na vida missionária de Paulo, ele esteve preso aproximadamente de 5 a 6 anos preso. 私たちがこの聖書に見ることができるように、パウロ人はその人生の伝道者としての人生の中で、彼は6年ぐらい牢獄にいたと推測ができます。 Ao lermos Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo esteve preso em Filipos, Jerusalém, Cesareia e Roma. 私たちが使徒行伝を見る限り、私たちはパウロが牢獄にいたのはフィリポとエルサレム、セザレアとローマで牢獄にいたってことが分かります。 Mas Lucas ali ele não se atentou a escrever todas as vezes que Paulo foi preso. でもルカは毎回パウロが牢獄に
行かれた時に書いたんではないのです。 Muito provavelmente, na terceira viagem de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, ele também talvez tenha sido preso ali em Efésios, でパウロ em Éfeso, melhor dizendo. パウロが3回目の伝道に行った時にそのエペソで1回牢獄に入られたということも推測ができます。 Eu ainda não entrei na mensagem, mas uma das coisas interessantes que eu gostaria de falar para os irmãos aqui é que mesmo Paulo estando ali preso, ele produzia. で私このメッセージに面白いことを皆さんに考えてほしいのは、パウロは牢獄にいた時も彼は書くのをやむことはなかったのです。 Muitas das vezes nós podemos pensar assim, poxa, quando a pessoa ela é presa, aí já acaba, porque ela não consegue fazer mais nada. 私たちはこういうふうに考えることがあるかもしれません。ある人がその牢獄に入れられた時はもう終わりで、そこでもう何もできないと。 Mas não, mesmo Paulo ali preso, ele estava produzindo, ele estava escrevendo cartas, ele estava ensinando. でもパウロはその牢獄にいた時も彼は手紙を書き止まずにその伝道を続けていました。 Isso é a mesma coisa, serve para nós agora, principalmente agora em momento de pandemia. Talvez muitas igrejas, não somente aqui no Japão, como no Brasil, pode estar falando assim, poxa, mas agora acabou todo o evangelismo, não podemos mais aglomerar, não podemos mais fazer isso, não podemos mais fazer aquilo. でもこのパンデミックのせいでいろいろな人たちはこう考えているかもしれません。私たちはもう、外に行けないし、もうみんな一緒にいられることもできないから、もう伝道はできないかと。 Mas o que nós tivemos em nossas mãos, nós temos que fazer. O que nós não podemos fazer é parar de produzir, é parar de levar a palavra de Deus, é parar de louvar ao nosso Deus. Nós não podemos parar. 私たちはできる限りのことをしなければならないのです。私たちはその伝道をやめることはダメなのです。私たちはその神様を祝福することをやんではいけないのです。私たちは神様を賛美することをやめちゃダメなのです。 Amém, glória a Deus. Agora eu gostaria de entrar na mensagem. Eu gostaria que os irmãos deixassem abertas as vossas Bíblias ali em Filemon. 皆様にそのフィレモンの手紙を開いたままにしてください。 E aqui Paulo, eu vou ir falando de versículo em versículo. E logo no primeiro versículo, uma das coisas interessantes que tem neste bilhete é que Paulo começa diferente das outras vezes. 一つ面白いことを皆さんに注目してもらいたいのが、パウロはこの手紙を書くときには他の手紙と違うものがあります。 Nós, ao lermos as outras cartas que Paulo escreve, geralmente ele começa, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. 他の手紙はだいたいこういうふうに始まります。使徒パウロ、神様の使徒としてこの手紙を書いていると。 E aqui Paulo já começa, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. でもこの手紙はこういうふうに始まります。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから私たちの愛する同労者ピレモンへと。 Ao deixar de falar apóstolo e se colocar como prisioneiro, Paulo aqui ele abre mão, hierarquicamente falando, de qualquer superioridade a Filemon. 彼は使徒としてじゃなく、こういうふうにイエスの囚人としてこの手紙を書きました。 E ele continua, aqui logo ele fala que ele é prisioneiro, e ele fala ao amado Filemon, ele já dá uma característica de Filemon. そして彼自分自身を囚人と呼び、そして愛する同労者ピレモンよと書きました。彼ピレモンを愛する者と語っています。 E ele continua, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro. Exatamente, na minha Bíblia ele está escrito companheiro, entretanto no original ele vai estar escrito como está nessa versão, companheiro de lutas. そして次にこう書いてあります。姉妹アピア、私たちの戦友アルキポト。 Companheiro de lutas, historiadores dizem que
era uma frase muito utilizada pelo exército daquela época. 戦友っていう言葉はあの時期の戦争たちに戦っていたものに使われていた言葉なのですが、 Era companheiros de lutas, estava ali junto com as guerras. Só que as armas não eram armas normais, as armas deles era o evangelho. でそして戦争を共に戦う者としてその友としてでも彼らの武器は伝道だったのです。 E ele continua, e a igreja que está em sua casa. で並びにあなたの家にある教会へ。 Aí ele continua no 3, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. 私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるようにと。 No versículo 4 vem outro aprendizado para nós. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. で4節目にはこういうことが学ぶことができます。私は祈りの時にあなたを覚えていつも私の神に感謝していると。 Aqui Paulo nos ensina que nós não devemos orar apenas para nós. Quantas vezes nós estamos cansados e fala, poxa, imagina eu ter que orar para todos os meus irmãos em volta, eu estou cansado agora querendo dormir, eu vou orar só para mim mesmo. たまにこういう考え方もするかもしれません。私たちはもういつも自分のためにだけに祈っているともう遅いしもう眠いからもうみんなのために祈るのではなく自分だけのために祈っていると。 A sua oração ela é importante na vida do seu irmão. あなたの祈りは兄弟たちのためにもの祈りとして必要なのです。 Interceda pelo seu irmão. 兄弟のために祈ってください。 Interceda pelos seus pastores. 自分の牧師さんたちのために祈ってください。 Interceda pelas pessoas que estão à sua volta. 自分の周りにいる人たちのために祈ってください。 Interceda até pelas aquelas pessoas que talvez estão ali no seu trabalho, que nem cristãos elas não são. クリスチャンじゃない方たちのためにも祈ってください。 Como já foi falado aqui no começo do culto, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. 義とした者の祈りは神様はそう答えると。 E Paulo continua aqui no versículo 5. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. それは主イエスに対しまたすべての生徒に対するあなたの愛と信仰とについて聞いているからである。 Aqui nós vemos que Filemão era um homem amoroso, cheio de amor, não só para com Jesus ali no caso, com a obra, mas para com os irmãos que estavam ali. 私たちがここに学ぶことができるのはピレモンはとても愛情深い方でイエスだけのための愛情ではなく兄弟たちのための愛情も深かったという。 Paulo ali ele estava escrevendo essa carta a Filemão. Talvez Filemão estava ali um pouco irredutível enquanto a Onésimo, porque ao lermos aqui Filemão, nós percebemos que talvez Onésimo ele tenha fugido da casa de Filemão, levando algo de valor junto. 私たちがここで見ることができるのはピレモンは多分オネシモに対してとても悲しみを持っていたのかもしれません。なぜならオネシモは彼はそこから逃げ出して価値のあるものを一緒に持っていた可能性があるからです。 Então Paulo, antes de começar a falar ali de Onésimo, ele começa a falar o quão importante Filemão é para Paulo. Primeiro Paulo ele já começa ali falando que ao amado Filemão. Depois Paulo começa a falar ali que ele sempre lembra de Filemão nas orações. Ele fala que ele tem visto a caridade de Filemão, não só para com Jesus, mas como os irmãos. でもオネシモのことを語る前にパウロはどういうふうにピレモンはパウロのために大切なものかを示しています。なぜなら愛するピレモンへと書いてあるし、そして感謝の気持ちを込めていつもあなたのことを覚えて祈っていると語っています。 Aqui no versículo 6 ele continua, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. どうかあなたの信仰の交わりが強められて私たちの間でキリストのためになされているすべてのいいことが知られてくるようになってほしいと。 Aqui nós vemos que Filemão também era um homem cheio de fé. ピレモンはとても信仰深い方だった。 E ele continua, versículo 7, tive grande gozo e consolação da sua caridade,
Porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. 私はあなたの愛によって多くの喜びと慰めを与えられた生徒たちの心があなたによって力づけられたからであると。 Então aqui nós percebemos que também Filemão era um homem de comunhão. Ele ajudava os irmãos ali que às vezes estavam desesperançosos com algumas coisas que aconteciam. ピレモンは生徒たちや兄弟たちを慰めて、そして愛を見せていたのです。 Então Paulo ali antes dele começar a falar de Onésimo, ele fica falando da importância que Filemão tem para ele. Um homem cheio de amor, um homem cheio de fé, um homem cheio de comunhão. で、そしてオネシモのことを言う前に、パウロはピレモンがどんなふうに彼に大切だったのかを示しています。 E agora, a partir do versículo 8, ele começa a falar um pouco sobre Onésimo. そして8節からオネシモのことを少し語るようになります。 E uma das coisas que eu achei interessante nesse versículo 8, que ele fala, eu vou ler aqui na minha Bíblia, ele fala assim: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. こういうわけで、私はキリストにあってあなたのなすべきことを極めて率直に指示しても良いと思うが、 Neste caso ali, o mandar, ele pode também ser colocado como ordenar. Paulo aqui fala: embora em Cristo plena liberdade eu tenho para te ordenar. Eu podia te ordenar. この箇所に注目してもらいたいと思います。パウロはこう書いてあります。極めて率直に指示しても良いと思うが、その自分がピレモンに指示をするって書いてあります。 No caso aqui, esse ordenar, ele estava falando sobre, eu podia ordenar que você recebesse Onésimo aí de volta. 私はあなたにオネシモを戻させるようにとあなたに指示をすることができるが、 Até porque, hierarquicamente, Paulo, ele era apóstolo. Então, pela posição dele, ele podia mandar em Filemão. でもパウロは使徒としてピレモンに指示をすることができてたのです。 Mas olha só como é bonita essa continuação. No 9, ele vai falar: todavia, prefiro rogar-te por esse teu amor, sendo eu como sou. Paulo, o apóstolo? Não. Paulo, o velho. E agora até prisioneiro de Cristo Jesus. でもとても美しいのは、パウロはこういうふうに書いてあります。むしろ愛のゆえにお願いする、愛のゆえにお願いをしている。すでに老年になり、今またキリストイエスの囚人として、使徒としてではなく囚人としてとなっているこのパウロがって書いてあります。 Como diz o meu professor, era para você ter dado um glória aí, irmãos. 私の先生が言うように、あなたはその神様に栄光するべきだったのです。 Em outras cartas nós vemos um Paulo diferente, um Paulo sisudo ali, o Paulo apóstolo. Você imagina ele aqui mexendo na gravata, se fosse o dia de hoje. Aquele Paulo que as pessoas talvez até tinham medo de chegar perto pela posição que ele tinha. 他の手紙では今日の時代で言うと、パウロはこういういつもスーツを着て、そうやってネクタイを締めていて、その人たちも近寄るにも怖かったかもしれないパウロをイメージすることができたのですか？ No final eu vou falar alguns dos aprendizados que eu queria que os irmãos guardassem, mas eu já vou falar que vai mais ou menos até aqui o 9, que Paulo ele quer dizer que ninguém é maior do que ninguém. ここではパウロは自分は誰もが誰よりも大きいものではないと語っています。 Paulo, como apóstolo ali, ele já podia realmente mandar para Filemão: olha, eu ordeno que você receba seu escravo fugitivo de volta. パウロは使徒としてピレモンに指名することができたのです。私はあなたに指示をする。オネシモを自分の家に戻らせなさいと。 Mas ali Paulo ele fala assim, eu vou ler na minha Bíblia que eu achei que está mais bonito. Todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo. でもパウロはその真逆にこう書かれました。愛のゆえにお願いする。すでに老年になり、今またキリストイエスの囚人となっているこのパウロが。
Além de Paulo abrir mão hierarquicamente de algum nível maior do que Filemão, ele se coloca junto com Onésimo. Eu estou aqui prisioneiro junto com Onésimo. でパウロは自分のその偉大さにかけるのではなく、彼はオネシモと同様として自分を置いたのです。 E olha que bonito a continuação. O versículo 10. Peste por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. 囚われの身で産んだ私の子供オネシモについてあなたにお願いすると。 Aqui, ao nós estudarmos aqui, ele é um princípio de paternidade. Paulo ele está colocando como que ele é o pai de Onésimo. Ele gerou o Onésimo ali nas prisões. パウロはその親の代わりとしてその身をそのふうに入れて、そして親としてフィレモンにそのお願いをしていることが見ることができます。 Para Paulo, as pessoas que aceitavam Jesus, elas viravam filhos dele. パウロにとってはすべての人たちがキリストを自分の心に授かったものは自分の子供のようだったと。 E agora, no versículo 11, é muito interessante esse versículo. Ao estudar ele, pelas habilidades de Paulo, de conhecimento, de todo o conhecimento que ele tinha, ele faz um trocadilho aqui nesse versículo 11. パウロは自分のすべての知性を持ってこの一節ではちょっと違ったものを書いたのです。 Ao ler Onésimo, o nome Onésimo, um dos significados para o nome Onésimo significa útil. このオネシモという名前の意味として一つは有益なものと。 E aqui Paulo ele fala assim, ó, eu vou ler na minha Bíblia. O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil te tornei. Ou seja, outrora, no outro tempo, ele fosse inútil, mas agora ele é onésimo. Ele é o servo útil. でこう書いてあります。彼は以前はあなたにとって無益なものであったが、今はあなたにも私にも有益なものになった。無益なものがそのオネシモになったと書いてあります。 E o interessante é que Paulo ele fala assim, ele não vai ser só útil para ti, ele é útil para mim também. あなただけに有益なものではなく、私のためにも有益なものだと。 Olha que bonita a continuação depois disso. E no versículo 12, Paulo fala assim, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. 彼をあなたのもとに送り返す。彼は私の心であると。 Aqui como eu te torno a enviar ele, que é o meu próprio coração. 私の心と。 Olha a profundidade de sentimentos que Paulo tinha por Onésimo. こんなどんな深い奥深い感情であったのだろうか。 Só aqui em 3 versículos, Paulo ele já fala que Onésimo é filho dele gerado nas prisões. Paulo fala aqui que Onésimo agora ele é um servo útil. E aqui depois ele fala que Onésimo é como se fosse o coração dele. パウロはオネシモを自分の子供だと言い、そして有益なものだと言い、そしてここでは自分の心だとも言っています。 Nesse versículo 12 eu imagino Paulo falando assim, olha, cuida de Onésimo como se ele fosse meu coração aqui na bandeja, ó. Eu coloco meu coração na bandeja, faz aqui com o meu coração o que você faria com Onésimo. 彼はこういうふうに語っています。私は自分の心、私の心をここの皿に置いてあなたに与えている。だからそのようにしてくださいと。 Muitas vezes quando nós só fazemos uma leitura da Bíblia, às vezes nós passamos despercebidos por algumas coisas. 聖書を読書している時にはたまにはあまり気づかないものたちが多いのです。 Eu estou repetindo muito isso, mas olha que bonita a continuação disso aqui. Versículo 13. Eu bem o quisera conservar aqui comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. 13節はとても美しいことが書いてあります。私は彼を身近に引き止めておいて、私が福音のために囚われている間、あなたに代わって仕えてもらいたかったのである。 Ou seja, Paulo está falando ali para talvez o irredutível Filemão, se você não quiser Onésimo de volta, deixa ele aqui comigo, porque para mim ele vai ser útil.
ならピレモンにこう語っています。あなたがオネシモンを使いたくなければ私のもとに残してください。なぜなら彼は私のためにはとても有益なものだと。E ali ele continua, 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Em outras traduções, consentimento. Nada quis fazer sem o seu consentimento, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. しかし私はあなたの承諾なしには何もしたくない。あなたが強制されて良い行いをするのではなく、自発的にすることを願っていると。Paulo, apesar de querer que Onésimo ficasse com ele sabia da história de Onésimo. Então, como ele sabia da história de Onésimo, ele foi e falou diretamente com Filemon. パウロはオネシモを自分のもとにそばに置いておきたかったのですが、オネシモの歴史を知っているため、ピレモンにその手紙を書いたんです。Olha aqui no 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. E ele continua no versículo 16. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, o quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. 彼はしばらくの間あなたから離れていたのは、あなたが彼をいつまでも止めておくためであったかもしれない。しかももはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟としてである。とりわけ私にとってそうであるが、ましてあなたにとっては肉においても主にあってもそれ以上であろうと。E aqui Paulo, como eu estou sempre falando, vou continuar repetindo, é muito bonita essa parte aqui, que ele fala, não como servo antes, mais do que servo, como um irmão amado. E olha só, particularmente de mim, o quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. 奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟としてである。とりわけ私にとってそうであるが、ましてあなたにとっては肉においても主にあってもそれ以上であろうと。Eita, quando ele fala assim, no finalzinho, quando ele fala assim, assim na carne como no Senhor, Paulo ele está falando aqui sobre a liberdade de Onésimo, mas não só a liberdade como escravo. Paulo está falando assim, olha, ele era escravo, não só seu, ele podia ser escravo do pecado, ele levou talvez alguma coisa sua aí, ele era escravo do pecado, mas agora não. パウロはオネシモのことをこう語っています。フィレモンはただの肉体としてだけではなく、その霊的としても彼はもう自由だったのだ。罪から自由になったのだと。Pecado já não pode mais segurar Onésimo. 罪はもうオネシモを奴隷にすることはもうできなかったのです。E ele continua aqui no versículo 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. そこでもし私をあなたの信仰の友と思ってくれるなら、私同様に彼を受け入れてほしいと。Essa palavra companheiro do original, ela se fala koinonos, que significa sócio. この友という言葉はオリジナルの言語ではコイノノスという言葉があって、その言葉は共同者という意味になります。Mas no caso aqui não é sócio de, eu preciso do seu dinheiro, Filemão. Eles eram sócios, companheiros no empreendimento que é o evangelho. でもただお金を貸してくれる共同者だけではなくとしてではなく、この伝道の共同者としてこう語ってあります。De todas as partes bonitas que eu falei até agora, esse próximo versículo para mim foi o que mais me tocou na hora que eu estava fazendo esse estudo para trazer essa palavra para os 次の irmãos. 一節が私は一番とても美しい箇所だと思います。 Eita, olha, vamos dar uma olhada aqui. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. もし彼があなたに何か不都合なことをしたか、あるいはあなたに負債があれば、それを私に仮にしておいてほしいと。 Por causa desse texto,
nós vemos a entender que quando Onésimo ele fugiu de Filemão, talvez ele tenha levado algo de valor junto. でここに書いてあることに推測ができるのが、多分オネシモはそのピレモンの家から何か価値のあるものを連れ去ったかもしれません。 Gente, ao ler esse texto aqui, nós não lembramos de Jesus para com a gente, não? でこの箇所を見るとイエスのことを思い出すことができます。 E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança aqui na minha conta. で彼があなたに不都合なことをしたか、あるいは何負債があればそれを私の借りにしておいてほしいと。 Eu lembro como se fosse Jesus intercedendo por nós. Olha, Pai, se eles fizeram alguma coisa, se eles cometeram algum pecado, põe isso aqui na minha conta. でイエスが言った通り Aleluia. に彼があなたに対して罪を起こしたならば私に彼を置いてほしいと。 O homem pecou lá com Adão, foi separado ali de Deus, houve um abismo entre o homem e Deus. アダムが罪を犯した時にその神様と人間の間にその谷間が掘られました。 O homem ficou ali separado de Deus, entrou o pecado no mundo. 罪が世の中に入り人間は神様と別れることになりました。 Aí nós vemos lá na frente João Batista, quando ele olha Jesus vindo, ele fala: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. でもヨハネはこう書いてあります。神の子羊、この罪を世の中から消すものと。 Aleluia, esse é o nosso Deus.これが Filhinhos, não 私たちの pequeis, 神 mas で se す。 pecar, nós temos um advogado que é o 罪 nosso を起こさない Jesus. でください。でも罪を犯したならば神様が私たちの罪を許してくれると。 Muitas vezes, quantas vezes nós não vemos pessoas que elas pecam e a primeira coisa que elas fazem é se separar de Deus, falar: não, eu não sou digno de ir na igreja. で罪を犯した人たちにこういう人たちもいます。私はもう罪を犯しても神様と共には歩めないと。 Quantas vezes nós não pecamos e falamos: poxa, hoje eu não vou orar, eu fiz aquela coisa que não agradou a Deus. もう今日はお祈りができない。なぜなら私はああいう罪を犯しても神様と話すことができないと。 Mas eu imagino Jesus citando esse mesmo tempo: olha, meu pai, se esse seu filho fez alguma coisa ou te deve alguma coisa, pode pôr isso aqui na minha conta. でもイエス様はまだ今日でもこう言います。彼がある罪を犯したならば私に犯せると。 Aí Paulo continua aqui no versículo 19: Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu pagarei, para te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. で19節にはこう書いてあります。このパウロが手ずから記す私がそれを返済する。この際あなたがあなた自身を私に負っていることについては何も言うまいと。 Aqui é uma parte muito interessante. Eu imagino agora Onésimo ali contando para Paulo tudo o que aconteceu com Filemão. Ele saiu no fugido, talvez levado a alguma coisa. とても興味深いことが私の想像なのですが、オネシモがパウロに自分が起こしたことをすべて語っていることを。 E Paulo ali, ele escreve ali, provavelmente junto à carta para a comunidade de Colossas. でそしてパウロはそのコロサ人たちにその手紙を書いて junto com Filemão, e ele manda Tíquico e Onésimo enviar essa carta. そしてフィレモンの手紙も書いて、そして彼はそのチギコとそしてオネシモにその手紙を渡させられました。 Agora imagine só a cena. Um escravo fugiu da sua... Imagine você no lugar de Filemão. Um escravo fugiu, levando algo de valor, e você não tem mais notícia dele. Do nada, ele aparece vindo assim. Você ia estar com muita raiva dele. で自分をフィレモンとして想像してください。ある奴隷が自分の家から逃げ出して、そして価値のあるものを盗んで、それを逃げてその後に戻ってきていることを。
A história diz que quando um escravo ele fugia ou roubava algo de valor, a pena era a morte. 昔ではその奴隷が盗みを犯し、その罰は死刑だったのです。Eu imagino Onésimo chegando assim para Filemão, ó, com a mão estendida lá na frente, segurando a carta assim, ó. A carta vai primeiro. で、オネシモをこういうふうに想像しました。もうフィレモンに手紙をもうすごく手を伸ばしてもう近寄らないように手紙を先にフィレモンに渡している E こ aí eu とを。 imagino Filemão vindo assim, andando meio bravo. Aí ele chega, pá, toma da mão assim a carta de Onésimo, でも já abre e começa a ler. でフィレモンは怒りながらもその手紙をぶんどって、そしてその手紙を読んでいることを。 E ali quando ele chega, ele vê aqui: eu, Paulo, de meu próprio punho o escrevo. でこう書いてあります。このパウロが手ずから記す、私がそれを返済すると。 Ali ele começa a ver, logo que ele começa a ler, ele já fala: poxa, esse daqui foi Paulo que escreveu. でもう読んだその初めから読み始めてる頃からもうこれはパウロが手書きで書いたものだと。 Ele reconhece a letra ali de Paulo. その字を手書きでもう分かる、自分がもう分かるって。 Eu tinha falado já antes, quando eu fiz as perguntas, que este bilhete desse, um desses na carta de Filemão era o porquê de Paulo ter escrito de próprio punho essa carta. で最初に質問しましたがなぜパウロは自分の手で手紙を書いたのかと。 Paulo escrevendo desse jeito aqui, ele tira qualquer dúvida de Filemão. Se Filemão tinha qualquer coisa a pensar contra, ele tira agora qualquer dúvida, mostrando que não houve nenhum engano na carta. Talvez nem que não foi Onésimo, por exemplo, que escreveu. でその手書きで書いてあったため、フィレモンはその彼がパウロ自身が書いたことを確信するためであったのです。 Uma coisa bonita também desse texto é que em outras traduções, na parte B, ele está dizendo assim: eu o pagarei para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Em outra tradução está escrito: para dizer que você não me deve a própria vida. この際あなたがあなた自身を私に負っていることについては何も言うまいと書いてありますが、あるバージョンではそのあなた自身をその自分の命として書いてあります。 Então Paulo aqui ele está falando que em algum momento da vida de Filemão, Paulo ajudou ele de uma maneira que que Filemão devia até a sua própria vida pelo que Paulo fez para Filemão. でそこで推測ができるのが、パウロはある日フィレモンを偉大な風に手伝ったため、そのフィレモン自身がパウロにその命の借りがあったっていうことが。 Então Paulo aqui ele fala: eu escrevo de meu próprio punho e eu vou gastar todos os créditos que eu tenho com você, Filemão, para não dizer que você me deve a sua vida. そしてパウロは手書きでその手紙を書いてフィレモンに自分の借りはもう消されていることを示したんです。 E aí ele continua. Sim, no versículo 20. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. 22. E juntamente prepara-me também uma pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedidos. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. 私はあなたの従順を固く信じてこの手紙を書く。あなたは確かに私が言う以上のことをしてくれるであろう。
ついでにお願いするが、私のために宿を用意しておいてほしい。あなた方の祈りによってあなた方のところに行かせてもらえるように望んでいるのだから。キリストイエスにあって私と共にとらわれの身になっているエパフラスからあなたによろしく。私の同労者マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしく。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるようにと。Agora, para finalizar a mensagem, eu gostaria que os irmãos frisassem alguns dos aprendizados, além de todos esses que nós temos, obviamente, uns aprendizados que eu gostaria que os irmãos frisassem. で、今日学んだことに注目したいことが、 O primeiro eu já havia falado. Primeiro, ninguém é maior do que ninguém. 第一問目は誰も誰よりも偉大な方はいないんです。 Na obra do Senhor não existe maiores ou menores. みんな平等なのです。 Todos nós estamos juntos, no mesmo nível, 私たちはみんな共に歩んでいるんです。 querendo fazer a mesma coisa, que é levar a palavra do nosso Deus. 伝道するために、神様の言葉を伝道するためにここにいます。 Assim como Paulo, que antigamente falava Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele começa Paulo, prisioneiro, e depois, posteriormente, ele fala Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. で、パウロのように彼は昔はパウロ使徒として書いてこの手紙を書いてあるって書いてありましたが、でもここではキリストイエスの囚人パウロとして書いてあります。 Outro aprendizado. Primeiro, ninguém é maior do que ninguém. Segundo, interceder pelos nossos irmãos, que eu já havia falado. そして次にはその兄弟たちのために祈りなさいと。 Assim como Paulo diz aqui no versículo 4. Graças dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. 私は祈るの時にあなたを覚えていつも私の神に感謝している。 Paulo, quando escreve isso, ele está na prisão. Ele poderia muito bem estar 24 horas ali orando só para ele. Deus, livra eu daqui, pelo amor de Deus. 彼はこの手 Pelo 紙 seu を書 amor いてい mesmo. た時は牢獄にいて、彼は24時間自分のために自分が自由になるために祈りを続けていることも良かったのです。 Não, mas mesmo em momentos difíceis, Paulo estava ali orando não somente para ele, mas estava orando para todos os companheiros que estavam fazendo a obra. でもどんな難しい時にもどんな困難な時にも彼は自分の兄弟たちのためにも祈りをしていたんです。 Não esqueça de interceder pelo seu irmão. 自分の兄弟のために祈ってください。 Não esqueça de interceder a mim, 私のためにも祈ってくだ a さい。 Amy, o ウィリアのためにも、 Tiago, チアゴのために jovens も da、igreja e todos. この教会の精霊たちのためにも。 A oração dos irmãos é muito importante para nós. 兄弟たちの祈りは私たちのためにはとても大切なことなんです。 Ok, então, aprendizados da casa de Filemão. Ninguém é maior do que ninguém. Interceder pelos irmãos. Terceiro, perdão e reconciliação. 許しで、次の点は許しをこうと。 Perdão aqui no caso seria de Onésimo, de Filemão perdoar Onésimo pelo que ele havia feito. この許しとしてはピレモンがオネシモに対して許すことを書いてあります。 Não somente aqui para Onésimo, mas para nós, como é importante nós perdoarmos. 私たちがどんなに他の人たちを許すことは大切なんだろう Uma か。 das grandes marcas do Evangelho é o perdão. この伝道の一番の点はその許しなんです。 Eu vou além, não somente perdão, como dar a segunda oportunidade. 許すだけではなくそのチャンスをもう一回与えることを。 Muitas vezes nós vemos na nossa vida cristã que quando um irmão esmurece e cai, todo mundo, ao invés de estender a mão, eles estendem a mão com pedras. なぜならあらゆる時では兄弟がつまずいて、私たちはそのつまずいた兄弟を助けてる代わりにその石を投げていることが多いのです。 Então nós temos que liberar o perdão para esse irmão, 私たち ajudar はその兄弟を許さなければならないのです。私 ajudar は esse irmão 彼を手伝わなければならない。 e dar uma segunda chance. そして2回目のチャンスはもう1回のチャンスを与えなければならない。 Pode ser que talvez ele fosse útil antes,
彼は昔は有益だったのかもしれませんが、 mas agora ele é onésimo, ele é útil. 彼は昔は無益だったのかもしれませんが、でも彼は今はオネシモなのです。彼は有益な方なのです。 Bom, então vamos lá. Alguns aprendizados da carta de Filemão. Ninguém é maior do que ninguém. Interceder pelos irmãos. Perdão e reconciliação. Quarto, não deixe de se lembrar dos seus companheiros. で、4つ目の点が自分の兄弟を忘れないでくださいと。 Aqui no versículo 24, o penúltimo versículo, Paulo ele cita Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas e Lucas. 24節にはパウロはその同僚者を語っています。マルコやアリスタルコやデマスとルカ。 Marcos, nosso querido evangelista, que escreveu em ordem cronológica o primeiro dos evangelhos. マルコは福音マルコはその福音を書いた兄弟で、 Ao ler Atos dos Apóstolos, vemos que nós podemos considerar Marcos como o irmão da segunda oportunidade. で使徒行伝を読みますと、マルコを第 2回目のチャンス E Marcos, ele começou nas expedições missionárias de Paulo, ali logo nas primeiras expedições, Barnabé trouxe ali o João Marcos junto com eles. そしてこのバーナベはその彼たちを一緒に連れてきて、 E Marcos, infelizmente, no meio dali, ele viu que missões não é viagens, missões não é festas. Marcos ali, talvez ele queria pregar só para gregos, mas como estava ali com Paulo, Paulo queria pregar para todos. でマルコは多分その伝道はただ歌だけではなく、そういうことだけではなく、多分彼はギリシャたちのために語りたかったのかもしれませんが、でもパウロと一緒にいたため、そしてパウロはすべての民に伝道をしたかったんです。 Paulo ali, Marcos, talvez ele achou que não ia sofrer tanto numa viagem missionária, mas eles eram perseguidos a toda hora. マルコは多分伝道者としてもそんなに自分が追い詰められることはないだろうと思っていたのですが、でも彼たちはいつも追い詰められていました。 Paulo ele usa o termo que Marcos o desamparou, ou seja, Marcos ele deve ter ali fugido. で、聖書にはマルコは逃げ出したと書いてあります。 Mas ele teve uma segunda chance, porque Barnabé pegou ele, ali ele foi com Barnabé. Posteriormente, Marcos ele foi ali discípulo de Pedro. で、そしてでもマルコはその2回目のチャンスをもらってバーナブから引き取られて、そしてペドロの人としてその道連れを続けました。 E cronologicamente, ele foi, como ele teve essa segunda chance, ele agarrou essa segunda chance. そして2回目のチャンスを彼は自分に手に持って、それを掴んでそのまま離さなかったんです。 Cronologicamente, ele escreveu ali o primeiro dos evangelhos. そしてその福音の書を書きました。 Aqui ele fala também de Aristarco, そしてアリスタルコのことも書いてあり que em ます。 outros evangelhos Paulo cita como amigo da prisão. で、パウロは彼を牢獄の友と書いてあります。 Paulo ia preso, Aristarco ia junto. パウロが牢獄に入れられた時もアリスタルコスはいつも一緒にいました。 Ele é aquele amigo que está tanto na hora que você está bem, quanto na hora que você está mal. アリスタコスは自分がとてもいい時期にも友達でいてくれて、自分がとても悪い時にも友達でい続けてくれる友でした。 Como é importante ter amigos como Aristarco em アリスタ nossas コスの voltas. ような友人を持つのはどんなに大切なものなのか。 Nós temos aqui também Demas. そしてデマスのことも語ってあります。 Demas, eu gosto de ficar brincando com a minha mãe, porque Demas, ele apostatou, ele largou a Cristo. 私がいつも母と共に遊んでいるのが
デマスはその一回キリストを裏切ったんです。Ali nas viagens ali lá em Tessalonicenses fala um pouco, e ali na região de Tessalônica tinha muitos circos, era conhecido por ter muitos jogos, prostituição, e eu brinco com a minha mãe que Demas ali ficou emocionado com as coisas que tinham lá, e acabou que ele, infelizmente, abandonou ali. でデマスはそのテサロニクのところにいて、その場所はベガスみたいなところであって、それで自分が私がふざけるのがその感動を感じて、それで伝道を投げつけたと。E junto ali o último Lucas, nosso querido, além de historiador, médico. でそしてその次にはルカのことも書いてあります。彼は医者であって歴史の学者であった。Estavam todos ali com Paulo na prisão. Então, ali, Paulo, além de ele não deixar de lembrar os nossos companheiros, é uma lição que nós também temos. Nós não fazemos a obra de Deus sozinho. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. で私たちはここで学べるのはその彼らはパウロと一緒に共にいて、私たちは伝道を一人でやっているのではなく、いつも誰かに頼り合ってその伝道を続けているのです。E eu falo principalmente isso aqui para quem está aqui dentro da igreja. Vocês todos são de suma importância para a nossa igreja. ここにいる一人一人が私たちの教会にとって大切な人なんです。Independentemente do que você faz aqui dentro, あなたがすることには関係なく、 todos nós, todas as repartições, vamos dizer assim, são importantes. 一人一人が大切なのです。 Então vocês são importantes para mim. 一人一人があなたたちは私たちのために大事なのです。 E o último aprendizado, o evangelho transforma. そして最後に伝道は私たちを変わらせることができます。 Convido os irmãos a ficar de pé. 皆さんご起立ください。 Então vamos lá, os aprendizados. Ninguém é maior do que ninguém. 誰も誰よりも偉大な方はいない。皆さん平等なんです。 Vamos interceder pelos nossos irmãos. 兄弟のために祈ってください。 Não, perdão e reconciliação. 許しと和解。 Não deixe de lembrar dos seus companheiros. 友を忘れることはないでください。 O evangelho transforma. 伝道は人生を変える。 Antigamente, Onésimo, que era escravo, não somente ali de Filemão, mas escravo do pecado. 昔オネシムはピレモンだけではなく罪の奴隷として生きていたのです。 Hoje ele é livre. でも今日は彼は自由なんです。 Mas não somente da escravidão carnal. 肉体としての奴隷だけではなく、 Ele é livre da escravidão do pecado. 罪としての奴隷から自由になったのです。 Há historiadores que dizem que este mesmo Onésimo, ある学者さんたちは ele foi ungido a bispo na igreja de Efésios. エペソの教会でこの同じオネシモが祭司として認められたってことを。 Então, o escravo, que antigamente era inútil, que estava ali preso no pecado, ele é livre pelo Evangelho de Deus e hoje ele é cooperador. でそして昔その奴隷として生きていたものが、その罪のとしての奴隷として生きていたものが、無益だったものが今日は有益として、そして神のために使えていることです。 Essa é uma das diferenças da nossa, vamos dizer assim, religião, a cristã, a evangélica, que nós usamos a Bíblia. E essa Bíblia, como ela só tem um autor que fala conosco, ela muda as nossas vidas. Ela muda comportamentos. Esse evangelho, ele transforma. この福音はこの私たちと違うヘリジョン
他の伝道と違う点は、私たちは他の宗教と違う点なのは、私たちはこの福音は、私たちは福音のおかげで、神のおかげで生まれ変わることができるのです。なぜなら、この聖書は神様がいつも私たちと共に一緒にいてくれるからです。Glória a Deus. Nosso Deus é fiel. 私たちの神様は信頼のある方です。Vamos falar com o nosso papai então mais uma vez? 神様と共に話しましょう。 Feche seus olhos. 目をつぶってください。 Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui diante da sua presença. 天のお父様、私たちはあなたの御前に入っています。 Senhor, eu te agradeço primeiro por tu ter falado comigo quando estava preparando 私 essa たち最初 mensagem. に語ってくれたことをあなたに感謝いたします。 Eu lhe peço, Senhor Jesus, que cada irmão que está aqui nesta tarde ここにいる兄弟一人一人のために、 não saia daqui da mesma maneira que entrou, meu Deus. ここに来た同じように帰らせないでください。 Mas que possa sair daqui cheio da sua palavra, あなたの御言葉に満ちているよ cheio う da に、 sua あな graça, たの恵みで満ちているよう cheio に、 do seu あ amor, なたの愛で満ちているように、 cheio do teu あな espírito. たの霊で満ちているように、 Ah, Jesus, Espírito Santo de Deus, toca cada um que está aqui. お聖霊様、私たち一人一人に触れてください。 Continue falando conosco, 私た Senhor. ちと共に語ってください。 Continue nos ajudando aqui 私たち nessa を手伝ってくだ nação. さい。 Que nós possamos ser mais próximos de Ti, Jesus. 私たちがあなたの共にもっと近寄れることに、 Que nós possamos cada vez, Senhor Jesus, nos parecer contigo. 私たちが日々あなたと似るようにと、 E que, Senhor Jesus, Tu possa estar cada vez mais nos capacitando そして私たちに para levar o Seu Evangelho a todas as, se possível, para todas as pessoas que moram aqui neste país. あなたのこの国にあなたの伝道を福音を告げるようにと手伝ってくださ Porque い。 nós sabemos que o Evangelho transforma なぜなら私たちは福音は私たちを生まれ変われることを知っているからです。 e nós cremos, Senhor Jesus, no propósito e nas promessas que Tu tens para essa そして igreja. 私たちはあなたがこの教会に約束されたことを私たちは信じます。 Ah, Jesus, ajuda-nos sempre a andar e continuar andando em comunhão. 私たちがこの道のりにあなたと共に歩むことを手伝ってください。 Ninguém sendo maior do que ninguém, 私たちはみんなすべて平等なのです。 mas todos seguindo para o mesmo alvo que és み Tu, ん meu な Deus. あなたのもとにつけるようにと。 Aleluia. Eu oro para todos os irmãos que estão aqui, こ Jesus. こにいる一人一人のためにお祈りいたします。 Meu Pai, o que eles estão pedindo, Senhor, se for de Sua vontade, que Tu possa estar concedendo-os. 愛しい父よ、彼ら一人一人があなたに求めていることがあなたの計画であるならば、あなたの身元であるならば、それを叶ってください。 Eu não sei qual é a situação de cada um. ここにいる一人一人の人生を知りませんが、 Talvez eles estejam agora na posição como se estivesse Filemon. まだ彼らはピレモンのようにいるかもしれません。 Ou talvez eles estejam na posição que estava Onésimo. それかオネシモのようにいるかもしれません。 Eu não sei, Jesus. 私は分かりませんが、 Mas que Tu possa estar falando no coração de でもあ cada なたが um. 一人一人の心に触れることをお願いいたし Que ま Tu す。 possa estar trazendo o refrigério para cada um. あなたが一人一人のために生まれ変わることをお願いい Que た Tu しま possa す。 estar trazendo a cura para cada um. 一人一人に癒しをくださることをお願いいたします。 Aleluia. Nós cremos em Ti, Jesus. あなたを信じています。 É assim que eu oro. Amém. あなたの名によってお祈りいたします。 Aleluia.